a Globo exibiu o show da virada 2001 a 2002, aos 20 minutos do dia 1º de janeiro de 2002, logo após a exibição da queima de fogos da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O musical teve atrações como Xandi, Banda Beijo, Asa de Águia, Ricardo Chaves, Daniel, Gabriel o Pensador, Rita Lee, Os Camaradas, Biquíni Cavadão, Capital Initial, Belo, Dudu Nobre, Jorge Aragão, Molejo, Braga Boys, Ivete Sangalo. A despeito de não haver qualquer referência ou reverência ao Senhor Deus, podemos dizer que foi um espetáculo normal, sem quaisquer citações notáveis a crimes ou obscenidades. A gravação do especial foi realizada no ATL Hall Atualmente Qual Stage, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com a plateia vestida de branco. Naquele mesmo ano, em 13 de julho, no mesmo dia em que a seleção brasileira venceu a Copa do Mundo, a banda Diante do Trono preparou um dos maiores palcos já construídos no Brasil, erguido com 78 metros de frente, em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, para a gravação de seu 5º álbum, intitulado Nos Braços do Pai. Pessoas de todo o país se organizaram em caravanas, e o evento, com aproximadamente 1.200.000 pessoas presentes, foi um recorde de público na capital nacional. Considerado como um ato profético, o show nada ficou devendo a qualquer grande espetáculo secular, trazendo uma orquestra grandiosa, um coral coreografado e muitos dançarinos. Tudo muito bem produzido e planejado para manipular a emoção do público, fazendo com que as pessoas parassem de pensar para apenas ser dominadas pelas emoções. Incapazes de sustentar qualquer raciocínio bíblico, as pessoas eram levadas a reagir de acordo com o efeito manada, escutando e absorvendo mensagens vazias como essa. Aqui neste lugar e poderem abençoar esta esplanada dos ministérios, cada prédio do governo, passando pelas ruas aqui, vocês podem estender as mãos e dizer: Senhor, faz chover nesse lugar. Eu acho que até o clima de Brasília vai mudar, né? Esse clima seco vai ficar cheio de água, água viva do Senhor. O comportamento de manada, também conhecido como efeito manada ou comportamento de rebanho, é a tendência de as pessoas seguirem a opinião ou ação de um grupo sem questionar ou analisar os fatos. Agora, mais de 20 anos após esse evento, se faz mais do que necessário anotar cada profecia feita naquela ocasião e analisá-las sob a luz de Deuteronômio 18, versos 20 ao 22. Porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. O evento cristão evangélico que marcou o ano de 2002 foi preenchido de promessas muito emocionantes que não se cumpriram até agora, em 2025. Mas, antes de analisá-las, vamos comparar outros 2 eventos que equivalem a estes que analisamos até aqui. Acabou de conferir essa grande queima de fogos, mas a grande explosão vem agora. Já estou aqui ao lado dela. Anitta, feliz ano novo para você. Obrigada, que alegria, que felicidade. Tá aqui na minha terra, né, na minha cidade, Rio de Janeiro, fazendo esse show mais do que especial. Para mim tem um gostinho mais do que incrível, porque eu posso trazer toda a minha família aqui, tá uma energia diferenciada. Não, e realmente muito simbólico terminar esse ano que foi tão importante para sua carreira mundialmente falando, na tua casa. Glamurosa, poderosa, muito fácil de lidar. A minha cabeça é rara, difícil de acompanhar. Eu sou puta inteligente, não tentar me limitar. Sou boa de dar trabalho pra quem sabe me estudar. Ó.
consegue conversar depois do sexo. Tu nem tem assunto, quer falar que eu sou piranha. Falar que eu sou rodada, mas tu nunca leu um livro. Na rinha de pau grosso ficou nervoso comigo. Eu trazei como machista, tipo capa de revista. Olha o tamanho dessa pica, pena que não raciocinar. Eu sou bonita, inteligente, eu sou formada, eu dou pra muita gente. Eu sou gostosa, eu sou tua chefe, eu mando em tudo, eu sei pagar boquete. Vem, tá tudo bem, tá boladão que eu peguei mais de 100. Qual é o problema se você também, você pegou minhas amigas e eu nem me importei. Percebam que faz menos de 20 anos que essa mulher capaz de metralhar referências malignas e obscenidades estava cantando em uma igreja. E, se as profecias acerca do Brasil, registradas naquele show do ano de 2002, tivessem se cumprido, isso simplesmente não estaria acontecendo. Exata e curiosamente, na mesma esplanada dos ministérios, onde foram feitas tantas profecias emocionantes sobre o quão maravilhoso seria o futuro do país. Milhares de pessoas de boa índole, a maioria composta por cristãos, sofreu a maior e mais vergonhosa derrota da história do Brasil, que vem sendo ardilosamente tomado pelas forças do mal ao longo dessas 2 décadas. A verdade é que ainda que milhares, ou até mesmo milhões, de pessoas com corações cheios de bondade se unam para pedir a Deus pelo cumprimento de promessas que Ele nunca fez a um país, não o farão mudar as verdadeiras profecias que Ele inspirou homens santos a registrar nas Escrituras. Infelizmente, a maioria dos conservadores brasileiros zomba da estupidez dos progressistas, sem perceber que acabam sendo analfabetos funcionais ao interpretar o livro mais importante que já existiu no mundo, sendo incapazes de discernir até mesmo as diferenças essenciais entre israelitas e cristãos, ou compreender a linha cronológica irreversível e perfeitamente definida ao longo da Bíblia. Antes que se configure o verdadeiro final dos tempos, é necessário que se cumpram algumas profecias legítimas que são omitidas nos discursos dos profetas, que precisam lucrar, entregando mensagens de autoajuda, ou cuja avidez por poder acaba transformando a fé em ferramenta de influência política, capaz de eleger corredentores, novos messias e, de acordo com Arno Froese, até o próprio anticristo. O milenar teatro das tesouras permite identificar que toda a ideologia socialista progressista é proveniente do próprio Satanás, porém apenas os mais atentos vão entender que o capitalismo, apesar de permitir a existência dos cristãos, sempre tentará torná-los fonte de poder e lucro, assim como está pronta para vender suas cabeças numa bandeja de prata a qualquer incomodado que pagar o suficiente por isso. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mesmo não havendo um documento oficial, já foi aberta a temporada de perseguição aos cristãos na maioria dos países onde outrora a religião oficial era o cristianismo. Esse vídeo mostra como na Argentina, as pessoas que mais pedem por tolerância são capazes de ser totalmente intolerantes com os que ainda são, capazes de chamar o pecado de pecado. Enquanto isso, mais de 20 anos após o emocionante show, do qual nenhuma das profecias registradas se cumpriu, a agora chamada Lagoinha, não mais Igreja Batista, reuniu convidados dentre os mais influentes nomes evangélicos no Brasil e foi para Orlando, nos Estados Unidos. Bem longe da situação miserável imposta pelos diabólicos governantes brasileiros e transmitidos pelo SBT, realizaram um espetáculo no qual repetiram praticamente as mesmas manipulações emocionais, invocações místicas e falsas profecias que tiveram lugar no ano de 2002, em Brasília. De fato, a decência do conteúdo apresentado merece ser destacada, principalmente se for feita uma comparação direta
com toda a obscenidade, referências à prostituição, as facções criminosas e as entidades demoníacas que a satânica Rede Globo impôs a todos que sintonizaram sua nada especial, antes em avançado estado de putrefação. Programação da virada de ano. Infelizmente, sob a estrita luz das Escrituras, toda essa sinalização de virtude se torna nula em função da pregação do verdadeiro Evangelho, pois todos os desejos de corações humanos, que acabam sendo chamados de profecias, toda a manipulação emocional e todo o triunfalismo sem real respaldo bíblico, remetem à longa e inclusiva lista de 2 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 5. Por favor, consiga uma Bíblia e leia essa passagem, pois é uma surpreendente lista capaz de descrever perfeitamente a atual condição da humanidade, particularmente a dos militantes progressistas, mas lamentavelmente, incluindo todos os que, se esforçando para sinalizar virtude, têm aparência de piedade, mas acabam negando o verdadeiro poder de Deus. Lamentavelmente, Deus não tem qualquer obrigação em cumprir todas essas profecias e promessas que, apesar de belas e bem-intencionadas, não estão registradas nas Escrituras ou nunca foram direcionadas ao Brasil, tornando todas essas palavras emocionadas e emocionantes na mais pura mentira, cujo pai está devidamente identificado em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. A dura verdade é que no Brasil temos uma maioria de analfabetos funcionais, indivíduos incapazes de ler e compreender por si próprios, iluminados pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, e por isso se tornam reféns de toda sorte de manipuladores, conforme previu o apóstolo Pedro em sua carta. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Enfim, esse vídeo foi feito para provar, através da comparação direta, que enquanto os servos de Satanás trabalharam fortemente para o crescimento e propagação do mal, e foram muito bem-sucedidos, os que dizem ser servos do Senhor Deus passaram todo esse tempo bem longe da pregação do verdadeiro Evangelho, mais preocupados em lucrar manipulando emoções, conquistar poder político invocando falsas promessas e dolorosamente estagnados na lagoinha. Que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, tenha misericórdia de nós.